Vamos começar do começo. Vamos embora. Eu me surpreendi, assim, com o que era a empatia da galera. Foi muito legal. Mas também eu me surpreendi com esse tipo de comentário do pessoal ainda, em 2024, falar, ó, tá vendo? Musculação da lesão na coluna. Bom, o que você viu na sua experiência até hoje em relação ao treino, em relação à tua formação, quando que te chama a atenção quando as pessoas elas relacionam lesão de coluna à musculação? Você tem uma ideia por que isso surgiu ou por que isso ainda existe? Eu tenho sim, eu já parei para pensar várias vezes sobre isso, porque eu entendo que as pessoas, Paulinho, elas sempre tendem a colocar qualquer tipo de problema como sendo unifatorial. Isso é uma tendência nossa, né, do ser humano. Então você fala assim, o fulano tem tal coisa. Ele tem tal coisa porque ele caiu, sabe? Quando ele tinha 12 anos. O fulano tem tal coisa. Ele tem tal coisa porque eu vi que ele carrega peso. Então, as pessoas vão sempre fazer associações únicas ali, pontuais, para tentar justificar um problema que é extremamente complexo. E na coluna, a gente percebe que a coluna ela tem uma influência que ela é básica, é a genética individual. Esse é o fator mais importante que vai determinar se uma pessoa vai ter uma proteção da coluna ou se ela vai ter uma predisposição para desenvolver algum problema de coluna. E quando eu converso com meus pacientes, eu gosto sempre de exemplificar que, na verdade, não é só a coluna. Tudo na nossa vida acaba sendo, de uma certa forma, ali predisposta pela genética. Então eu falo o seguinte, você pega uma pessoa de 20 e poucos anos, ela começa com cabelo branco. Por que ela começa com cabelo branco com 20 e poucos anos e outro só depois dos 50? Por que um começa a ficar careca com 20 e poucos anos e o outro nunca vai ficar? Né? E mesmo se você for levar para outras áreas internas, duas pessoas que comem mal, sedentárias, obesas, e aí uma infarta com 40 anos, a outra com o mesmo hábito de vida ruim, não infarta nem com 40, nem com 60 e nem com 80 anos. Como que isso se justifica? E na coluna é a mesma coisa. A gente pega muitas pessoas jovens e que elas desenvolvem problema na coluna, apesar de terem hábitos ali regrados. E outras que são obesas e que não fazem nenhum tipo de atividade e que não tem dor nenhuma nas costas. Então, esse problema da musculação relacionado com a questão de atribuir a ela um problema é justamente por essa questão, esse mecanismo de unifatorial. Não, é por isso, sabe? Então, elas veem você como um médico fisiculturista. Puxa, ele operou a coluna porque ele faz musculação, entendeu? Eles não conseguem entender o contexto, então por isso que acaba chegando nisso. Entendendo que o problema ele é da genética individual, a gente consegue perceber que outras questões são fatores muito menores que influenciam na coluna. E muito pelo contrário, o fortalecimento é a única coisa, Paulinho, isso é bem interessante de falar, que tem uma recomendação científica de que protege a coluna. Então, se a pessoa puder fazer uma única coisa da vida dela para proteger a coluna, ela tem que fazer fortalecimento muscular. E aí eu saio de lá do meu consultório com a recomendação sempre, ou pilates ou musculação. Mas algum fortalecimento, principalmente essa musculatura do core, ela precisa fazer, sabe? Então, a musculação, muito pelo contrário, ela não é um fator que vai causar um problema, ela tem um fator de proteção. É claro que, quando você chega num nível de competição, qualquer coisa que for competitivo, ele vai predispor a pessoa à lesão, isso é óbvio. Então ele vai ser um jogador de vôlei, ele está predisposto a uma série de lesões relacionadas ao esporte dele, que ele pratica no atletismo, ou no basquete, ou no futebol, e assim por diante, na musculação também. Se você chega num nível de competição, você está mais suscetível a alguns tipos de lesões. Então, mas a musculação como prática esportiva ali para a saúde, ela é fundamental, ela não só é excelente, como ela é fundamental. Você sabe que quando você fala genética, assim, lembra... É uma coisa que eu não tinha pensado. Eu lembrei agora, ouvindo você falar. A minha avó, ela teve uma lesão na lombar. E assim, eu tive muito pouco contato com a minha avó. Minha avó viveu até os 79, né? Eu devia ter, quando ela faleceu, uns 9 anos de idade, mais ou menos. Mas eu me lembro muito bem que ela precisava de... Ela não chegou a precisar de uma cadeira de rodas, mas ela tinha uma cadeirinha com rodinha que ela usava para ela se movimentar, como se fosse um andador. Existe a chance, Vini, que esse tipo de problema, ele tenha eu tenha essa herança
né? Você que viu todas as minhas imagens de coluna, que tem a relação com essa herança que posso ter vindo da minha avó? Não tem a mínima dúvida que algum fator de genética hereditária tem. Então, você me contando agora que a tua avó tinha algum problema de coluna, muito provavelmente essa genética ela foi carregada para tua mãe que chegou até você, né? É possível que tenha na família do teu pai também? É possível que também tenha. E aí fez uma junção, mas é claro que é muito possível que só a herança vindo do lado materno já tenha sido uma influência para esse tipo de problema, né? Então, acho que é bom deixar isso bem claro, né? A musculação ela não pode ser entendida como algum fator predisponente à lesão na coluna, de forma nenhuma, né? Então a gente vai debater até que exercício que pode, que não pode, etc. Mas a musculação, a pessoa tem que entender que ela é protetiva para a coluna, exceto se você for um fisiculturista de competição. Aí você está mais sujeito à lesão como qualquer esportista de alto nível. Ainda nessa parte de genética, quando a gente fala coluna, a gente fala da coluna inteira, né? Então isso quer dizer que, por exemplo, você pode ter um problema relacionado com genética, mesmo que ele seja numa área diferente. Minha avó, por exemplo, na lombar, eu na cervical. Isso é válido? Totalmente válido pelo seguinte: a genética ela vai abordar a coluna como um todo. Então a coluna, a origem embriológica dela é única. Então ela só vai se esticar. Então ela é a genética da coluna tanto para cervical quanto para lombar. E isso é tão verdadeiro que é extremamente comum a gente operar uma pessoa da cervical e depois da lombar, ou operar uma pessoa da lombar e depois da cervical, justamente por conta dessa coincidência ali de problemas, né? Então a pessoa às vezes tem um problema inicial na cervical e depois, daqui a alguns anos, ela se apresenta com umas dores na lombar e aí acaba sendo eventualmente cirúrgico, ou às vezes de tratamento conservador. Então isso é extremamente verdadeiro, sim. A genética, ela está na pessoa e ela vai atingir a coluna como um todo. E até para embasar mais sobre isso, como é importante você cultivar músculo para proteger a coluna, que um outro dado, né, que as pessoas, né, voltando a essa questão do unifatorial, você pega um gordinho com dor nas costas, o que a pessoa fala? Essa pessoa tem dor nas costas porque ele é gordo, não é isso? E isso não é uma verdade, muito pelo contrário. Eu tenho mais de centena de pacientes, Paulinho, que eram obesos mórbidos, o cara não tinha dor nenhuma quando ele era obeso, e aí ele perdeu 60, 70, 80 quilos e o cara passa a ter dor. Você deve ver isso aí com certeza também. Sim. E qual que é a explicação? Olha só, o cara para levantar da cama com 160 quilos, ele tem que ter uma massa muscular boa. Não tem como você sair da cama com 160 quilos. A gente que treina, a gente que está acostumado com peso, que sabe que a importância do peso. Imagina a gente, em torno de 100 quilos, você com 110, 115 quilos, abraçar uma anilha de 50 quilos e tentar levantar. Você tem que ter uma massa muscular preparada para isso. Só que quando ele perde peso, a primeira etapa da perda de peso não é de gordura. Ele vai passar ali 3 semanas só consumindo massa muscular. Perfeito. Então ele vai ter uma desestruturação muscular desse core, e aí o sujeito que não tinha dor, ele passa a ter dor. Então isso é extremamente comum da gente ver, é uma queixa muito frequente dos pacientes que passam ou por uma cirurgia bariátrica ou por uma dieta restritiva, alguma coisa que faça ele perder peso muito rapidamente.